dele e seu discurso. Boa tarde, gente. Boa tarde. Bom, antes de começar, queria agradecer a presença de todos aqui. É muito bom para todos nós ver um lugar tão cheio desse, né? Nossa Senhora! Ai, calma, preciso respirar, né? Peraí. Bom, boa tarde a todos os presentes, aos familiares, aos amigos. Cumprimento também a banca de professores e funcionários aqui presentes, os nossos professores que vieram nos prestigiar. Muito obrigada. Eu acredito que eu falo por todos nós quando eu digo que é uma alegria imensa para nós formandos vermos esse lugar tão cheio de gente que veio de perto e de longe, e alguns de muito longe, para prestigiar um momento tão especial e significativo na vida de todos nós. Uma das maiores sortes e alegrias que alguém pode ter na vida é viver rodeado de pessoas que nos amam, que nos querem bem, que vibram por nós e que comemoram as nossas vitórias como se fossem suas. Então, olhando para esse lugar, eu posso dizer que todos nós somos muito sortudos, não é mesmo? E eu acredito que aqueles que passaram por todas as lutas e dificuldades conosco são os que mais merecem estar desfrutando dessas vitórias ao nosso lado. Antes de começar, eu também gostaria de agradecer aos meus amigos e colegas de turma que me escolheram para ser oradora representando o curso 6. Eu recebi isso com muito carinho, muita alegria, muitíssimo obrigada. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida é de contar histórias. Eu falo demais, gente. E é uma honra muito grande para mim poder discursar sobre uma história tão bonita e tão importante que atravessa a vida de tantas pessoas. Então, eu fico muito feliz de poder fazer, um pouquinho nervosa também, não sei se vocês perceberam, espero que não. E então, vamos lá, né? Vamos começar. Bom, a maneira como eu escolhi fazer esse discurso é nos levar por uma viagem. Nossas memórias ao longo desses anos e antes mesmo de eles começarem e relembrar tudo que nos trouxe até aqui. Todos aqui têm uma memória do momento específico em que escolheram cursar biologia. Talvez tenha sido a escolha desde a infância, aquelas crianças que pegam bicho no mato e falam: ai, mãe, que eu trouxe, vem cá, o lagartixa para dentro de casa. Ou outros podem ter tido um ótimo professor de biologia que despertou um amor enorme pela área. Outros talvez tenham tido interesse por algo e a biologia foi o melhor caminho para nos levar até lá. Seja qual tenha sido o ponto de decisão, todos eles nos trouxeram aqui hoje. Vinícius de Moraes, em Samba da Bênção, disse: a vida é a arte do encontro, mesmo que haja tanto desencontro pela vida. E o ponto que nos trouxe a este grande encontro no dia de hoje, acredito eu, foi lá atrás. Particularmente, eu acredito que um cientista é só uma criança que cresceu, mas nunca saiu da fase dos porquês. Temos muitas mães e pais aqui hoje, e eu convido vocês a lembrar desse momento na vida dos filhos de vocês. Ô mãe, por que o céu é azul? Ô pai, por que está chovendo? Por que os peixes respiram embaixo da água e a gente não? Tantas outras perguntas que eu tenho certeza que em algum momento vocês, pais e mães, escutaram, às vezes souberam como responder e às vezes não, e quando não souberam responder, já viraram e falaram: ai filho, porque sim? E aí já receberam de volta: porque sim não é resposta. Aos pais e familiares presentes aqui hoje eu tenho uma notícia: essa fase não passou, e eu arrisco dizer que ela nem vai passar. Além de não aceitarem porque sim e porque não como resposta, seus filhos, aqui formandos hoje, aprenderam a responder toda e qualquer dúvida sobre tudo com uma palavra mágica: depende. Vocês podem lembrar, as últimas perguntas que vocês fizeram para os filhos e netos de vocês: ai filho, por que isso acontece? Ah mãe, depende, pode ser por isso, pode ser por aquilo. Todas as respostas para elas carregavam essa palavra. Isso é parte de ser um cientista, coisa que nos tornamos hoje de papel passado. Digo no papel porque, como já mencionei anteriormente, cientistas são apenas crianças crescidas, que não aceitam respostas prontas às suas perguntas. E no mundo em que reinam as inteligências artificiais, respostas prontas na ponta da língua, feitas para caber em 30 segundos de um story do Instagram, e que a verdade é manipulada para satisfazer interesses pessoais e comerciais,
ver pessoas que continuam sendo cientistas apaixonados, íntegros e fiéis à verdadeira ciência tem sido algo cada vez mais raro. Hoje, continuar questionando não é somente um ato de fidelidade ao juramento que acabamos de fazer, mas de resistência e sobrevivência. Afinal, o que seria de cada um de nós aqui se não por uma pergunta? Hoje, meus amigos, estamos aqui encerrando um dos ciclos mais importantes de nossas vidas até agora. E com ele estamos honrando e realizando o sonho das crianças questionadoras que um dia fomos e nos comprometendo a deixá-las vivas dentro de nós, respondendo suas perguntas com novos questionamentos e abraçando o processo de encontrar ou não uma resposta. Talvez o mais bonito que descobrimos ao nos formar biólogos e professores de biologia hoje seja justamente entender que a beleza e satisfação do nosso trabalho não é encontrar pontos finais às nossas perguntas, mas colocar novos pontos de interrogação em cada uma delas. Esses anos nos ensinaram, amadureceram e transformaram em pessoas melhores, para nós e para os outros. Pessoas que sabem lidar com os erros e veem beleza neles também, porque o acerto é bom, traz orgulho, satisfação, muitas vezes para nós até publicações, mas ele não nos ensina muita coisa. O acerto é fruto daquilo que aprendemos errando, porque os erros sim nos ensinam alguma coisa. Que enquanto biólogos e professores nós possamos aprender a errar bonito e colecionar os aprendizados que esses erros nos trazem como troféus que valem a pena ser guardados, assim como nós fazemos com os nossos acertos. Durante o curso, nós tivemos contato com muitos textos, artigos científicos dos mais variados assuntos, mas aqui eu gostaria de relembrar um clássico. No artigo de 1973, o geneticista Theodorsky Dobzhansky disse uma frase que ficou muito famosa entre os biólogos, que diz assim: "Nada na biologia faz sentido senão a luz da evolução." E realmente, tudo que estudamos aqui é visto a partir dessa ótica porque acreditamos que a evolução é a grande chave para entendermos a vida como um todo. Mas hoje, para falar dessa nossa trajetória, decidi tomar a liberdade de reescrever essa frase, de modo que ela pudesse representar um pouco mais dos anos que vivemos aqui. Então, para a nova versão da frase que Dobzhansky disse em 73, nós temos: "Nada na biologia Unicamp faz sentido senão com muita tinta. Tradições que se mantiveram e se manterão por gerações." Olha o monstro da tradição. "Fantasias que, apesar de serem feitas nas madrugadas anteriores às festas para qual elas foram pensadas, são extremamente bem elaboradas. Uma calorada que é a maior da universidade. E muito amor." A biologia Unicamp é o lugar em que nos formou biólogos, mas também o lugar que nos acolheu, nos acompanhou por diversas fases e nos deu de presente pessoas com as quais começamos dividindo a turma, mas passamos a dividir a vida e que iremos levar para sempre em nossos corações. Se quem divide o que tem é quem vive para sempre, como dizia o compositor e baterista brasileiro Wilson das Neves, com certeza seremos eternos em alguma memória, na mente daqueles que estiveram conosco nesses anos, de perto ou de longe, e que também permanecerão vivos em nós. Estar em uma universidade como essa traz muitas alegrias, mas também muitos desafios. A distância de casa, dos familiares e amigos, com quem até certo momento dividíamos a rotina desde o bom dia até o boa noite. Ir para um lugar desconhecido, cheio de novas pessoas, os desafios de permanência nesse lugar, atravessar uma pandemia durante a graduação e mais tantas coisas que não foram nem um pouco fáceis. Todos esses desafios foram superados por nós, mas é importante lembrar que nenhuma dessas conquistas nós conquistamos sozinhos. Então eu dedico esse momento para agradecer a todos que fizeram parte delas. Aos pais e familiares que se sacrificaram para que nossos sonhos se tornassem realidade, aos amigos antigos que entenderam a distância e a mudança de rotina e mesmo assim permaneceram torcendo por nós, aos novos amigos e àqueles que conhecemos chegando aqui e trilharam esse caminho muitas vezes difícil e espanhoso, mas nos ajudaram a enxergar que, como escreveu Guimarães Rosa, é possível ser alegre, alegre mesmo com toda ruim que acontece acontecendo. Aos professores e funcionários que fizeram parte da nossa jornada e nos inspiraram a sermos o melhor que pudermos ser e a continuar deslumbrados pela biologia todos esses anos. Vivemos os últimos anos com certa segurança e certeza do que viria.
A rotina, o planejar dos semestres, o montar das grades, nos deram a sensação de saber o que estava vindo pela frente, mesmo que no fundo a gente nunca saiba. Muitas vezes os encerramentos, os finais de ciclos, nos trazem sentimentos difíceis de digerir. As mudanças que vêm pela frente, o incerto, o futuro não revelado sobre o que virá na próxima temporada de nossas vidas e o apego por todas as fases que vivemos e amamos. Que da mesma forma como guardamos com carinho e vemos com beleza tudo o que passamos até aqui, vejamos com esperança o futuro, por mais incerto que seja, porque se ainda não está definido, é uma tela em branco pronta para ser colorida de todas as escolhas e novos caminhos que poderemos trilhar. Termino com uma citação que foi endereçada a vários nomes da cultura brasileira, mas que seu real autor não foi identificado, que diz: o futuro a gente inventa, a coragem é ter para isso pernas e asas. Pernas para o chão que se pisa e asas para o chão que não existe. Que permaneçamos tendo pernas para seguir o caminho existente e asas fortes para sobrevoar o desconhecido e ver as belezas que ele pode trazer aos nossos voos. Muito obrigada. Orador da turma do curso 46,